como me tornei fluente no espanhol, como você também pode. Meu nome é Ana Cláudia, sou professora de espanhol, tenho 43 anos, sou solteira, não tenho filhos, tenho um sobrinho lindo, lindo, lindo de 6 anos, filho do meu único irmão. E também tenho uma mascota. Sabe o que é mascota em espanhol? Mascota é animal de estimação. Minha mascota é a Maggie, uma labradora, linda, esperta, inteligentíssima. Eu nasci em Santos, mas eu moro em Praia Grande, também uma cidade do litoral de São Paulo. Eu sempre estudei em colégios do estado, minha vida toda. E eu adorava aprender novos idiomas, mas eu nunca tinha me aprofundado até meus 15 anos. Quando eu ainda estava na escola, apareceu a oportunidade de uma bolsa de estudos para uma escola também estadual em São Vicente, uma cidade aqui vizinha. E eu tive a oportunidade de poder estudar ou espanhol ou francês. E eu fui selecionada com a bolsa de estudos para o espanhol, que é o que eu queria muito. E aí foi paixão à primeira vista, me apaixonei realmente, fiquei fascinada. O ensino era tradicional, mas os nossos professores davam oportunidade para os alunos poderem praticar o que estavam aprendendo, através de gincanas, apresentações musicais, feiras culturais, era muito gostoso. E aí a gente aprendeu sobre outros países, ia aprendendo através de música. Eu gostava muito de ouvir música, ver seriado, tudo em espanhol, filme, assistia bastante filme, então isso ia me dando mais vontade de aprender e me apaixonando cada vez mais. Depois que eu terminei o estudo de espanhol, eu fui fazer faculdade de jornalismo. Nada a ver com espanhol, né? Mas assim, foi muito útil para mim, foi muito, muito, muito importante, porque dentro da faculdade eu também tive contato com o espanhol. Eu fazia parte de um jornal online e nesse jornal a gente fazia muitas entrevistas, fazia bastante reportagens para treinar mesmo, né, com o jornalismo. E aí a faculdade tinha um convênio com faculdades de fora do país e vinham pessoas de diversos países. E claro que muitos países que tinham a língua nativa, o espanhol. Vinha gente da Espanha, da América Latina. E aí que eu cresci meu olho e falei, vou ter uma oportunidade aí. Aí eu sugeri que eu pudesse fazer entrevista com essas pessoas que falassem espanhol. E foi muito, muito bom, eram várias pessoas. Aí eu comecei a apurar meu ouvido, eu comecei a perceber as diferenças de fluências de um país para o outro. Comecei a perceber que tem palavras diferentes que se falam na Espanha, na Argentina, no Paraguai é diferente. E fui sentindo todas as diferenças e foi crescendo, foi de um crescimento enorme para mim, pessoal, um crescimento pessoal. Foi muito importante, essa época foi assim, uma época fascinante, a época de faculdade. E dentro da minha própria faculdade eu pude fazer cursos extracurriculares, principalmente de espanhol. Eu fiz alguns cursos dentro da faculdade de espanhol para o meu aprimoramento. E foi muito importante, foram cursos de conversação, cursos focados em outras áreas de espanhol, mas foram muito, muito, muito importantes. E dentro do jornalismo também, eu tive a oportunidade de começar a ver como que era poder dar aula. Eu trabalhei com alfabetização solidária, fiz parte do projeto Escola Emergente e Universidade Solidária. Esse último, Universidade Solidária, eu fiz um projeto com uma equipe em Roraima, no norte do país, muito enriquecedor também. E dentro da minha faculdade, quando estava no segundo ano da faculdade, eu tive a oportunidade de realmente ir para uma sala de aula. Eu fui dar aula de História para um colégio de estado também. Eu tinha 19 anos, estava completando 19 anos e foi minha primeira experiência realmente em sala de aula. Eram alunos de quinta e sexta séries, né, que são quinto e sexto anos agora. E para mim era novidade, a sala era super lotada, professora nova, ansiosa, um pouco nervosa, né, de dar aula pela primeira vez, mas a experiência foi muito diferente, muito gostosa, muito prazerosa. Eu consegui conquistar os alunos, eu fui eleita a professora mais amiga, mais legal deles, até teve uma reportagem no jornal aqui da cidade, onde eles falaram isso, e eu fiquei super emocionada, foi super bonito, foi gostoso, foi gratificante. E aí eu comecei a me apaixonar por sala de aula, e como já me apaixonava por espanhol, já fiquei meio fascinada pelo espanhol, que eu gostava muito. Logo que eu terminei a faculdade, eu fui fazer pós-graduação. Eu fiz pós-graduação em metodologia de língua estrangeira. E aí eu me aprofundei bastante em metodologia de ensino e realmente minha paixão foi aumentando. Vocês viram que eu sou super apaixonada por estudar espanhol e quero me aprofundar. Depois que eu terminei a pós, eu resolvi dar aulas de espanhol.
Aí dei aula para diversas escolas, empresas, consulado. Na realidade, eu dei aula para escolas de ensino médio fundamental. Dei aula para diversas escolas de idiomas, de diversas redes de ensino, tanto aqui na Baixada Santista quanto em São Paulo, em várias. E dei aula para consulado também. Também dei aula para empresas. Em empresas as pessoas eram de diversas idades e com objetivos diferentes, mas sempre focando no mercado de trabalho para a parte empresarial. E foi uma experiência incrível. Além disso, eu também trabalhei com tradução. E muitas traduções. Já fiz traduções para sites, para blogs, traduções particulares, traduções empresariais, enfim, foram várias traduções que eu conciliava com as aulas. E foi uma experiência incrível. Depois de anos dando aula, algumas escolas, principalmente de idioma, até permitiam fazer algumas coisas diferentes, a metodologia até permitia. Mas a maioria tinha aquele ensino tradicional de decoração de gramática, e vamos decorar, e vamos aprender dessa forma, e tinha que ser rígido, seguido assim, ao pé da letra, tudo certinho. E isso, na realidade, foi me cansando, porque eu acho que a gente não precisa decorar regras gramaticais, ficar decorando verbos para a gente poder aprender um idioma, principalmente espanhol, que é o que eu realmente estudei. Então, aquilo foi me cansando, foi me tornando desmotivada. Tinha escolas realmente que me davam a oportunidade de trabalhar um pouco mais, mas a maioria não, gente. A maioria não dava. E vocês sabem como funciona. Escolas que você fica horas estudando, perde anos estudando, tempo, dinheiro e não chega a uma fluência. E era isso que me irritava, isso que me cansava, me desmotivava. Caramba, eu quero que meus alunos cheguem numa fluência sem ficar decorando. Vamos criar uma metodologia nova. E aí que tudo começou. Aí eu larguei todas as escolas, fiquei um pouco cansada, desmotivada, pedi demissão de todas as escolas e fui desenvolver o meu método de ensino. Com quem que eu trabalhei? Eu fui dar aula particular para estrangeiros, eu dava aula de português para estrangeiros, foi uma experiência incrível. Eu dei aula para espanhóis, mexicanos, venezuelanos, argentinos, paraguaios, chilenos, foram diversas origens. E aí foi muito gostoso, porque eu fazia troca. E lembra que eu falei para vocês que meu ouvido foi apurando na época de faculdade, que eu conheci pessoas diferentes e pude perceber o espanhol da América Latina com o espanhol da Espanha, que era diferente? Agora, quando eu comecei a dar aula para estrangeiros, a experiência foi muito mais interessante, porque eu já tinha fluência, já tinha mais bagagem, mais maturidade. E aí realmente eu pude fazer uma troca perfeita de informações, dando aulas de português, os alunos me trazendo coisas novas de espanhol, e isso foi me acrescentando. E eu fui colocando em prática, durante 4 anos que eu dei aula para eles, o que eu desenvolvi da minha metodologia própria. Depois de 4 anos dando aula para estrangeiros de português, dando aula de português para estrangeiros, eu pensei, por que eu não vou fazer ao contrário? Por que eu não vou dar aula de espanhol para brasileiros e colocar em prática o meu método? Por que não fazer essa experiência? Se deu tão certo com português para estrangeiro, por que não daria certo com espanhol para brasileiros? E aí eu comecei uma nova fase, uma nova etapa, dando aula de espanhol para brasileiros. A minha primeira aluna, eu tive experiência com ela em 2015, com essa metodologia que eu desenvolvi. A metodologia foi tão ótima, ela se desenvolveu tão bem, ficou tão fluente, tão satisfeita. Eu abri para outros alunos e dei aula para centenas de alunos, e isso me enriqueceu o método, e foi fascinante. E foi nesse momento, colocando o meu método em prática, que é um método comunicativo, que eu pude comparar com o método tradicional, que o meu método realmente funciona. O método tradicional faz o aluno perder muito tempo decorando regras gramaticais, decorando verbos, e acreditem, os alunos reclamam muito, ficam muito apavorados quando eles falam: professora, eu tenho que decorar verbo, eu não vou conseguir falar espanhol se eu não decorar verbo, que tempo é esse, como que eu uso, o que eu faço? Calma, eu sempre falei para eles, calma, não precisa decorar, não se chega na fluência dessa forma. Eu sempre dava o exemplo, quando a gente começou a falar português, quando nós éramos crianças, a gente decorava regras gramaticais? A gente ficava lá decorando verbos para poder se comunicar? Não, isso foi acontecendo naturalmente. Nossas mães ficavam lá, filhinho, vamos conjugar o verbo comer, o verbo
banhar-se. Não, não acontecia isso. A gente ia aprendendo de forma natural. E falamos português. Claro, claro que a gramática é importante, como o aluno foi para a escola, desenvolveu melhor o português, como nós fizemos isso. Com o espanhol também é importante, mas não se chega à fluência dessa forma. A gente chega à fluência de uma forma mais natural, de uma forma comunicativa. E foi aí que realmente eu percebi a importância do método comunicativo. Escolas de idiomas tradicionais, além de perder muito tempo, às vezes o aluno não atinge a fluência, ainda tem aquele todo transtorno de ter que chegar na escola, pagar a mensalidade que não é barata, material didático é caro, então tudo isso acaba dificultando. E decorar, gente, isso para mim é inaceitável, assim, a gente tem que aprender de forma natural, de uma forma mais comunicativa. E por isso eu criei esse método. Enfim, minha vida inteira eu trabalhei com espanhol. Há mais de 20 anos eu me dedico, eu pesquiso, eu estudo sobre metodologia de ensino e metodologia comunicativa. E eu viajo sempre que eu tenho oportunidade para países da América Latina e para a Espanha para me aperfeiçoar no que tem de melhor lá fora, nessa parte de ensino de metodologia comunicativa, a que realmente faz o aluno chegar na fluência. Há 2 meses eu estive na Espanha e pude me aperfeiçoar mais e sempre buscando me renovar, fazendo cursos, me aperfeiçoando, buscando o que tem de mais novo no mercado sobre metodologia de ensino comunicativo.